Olá a todos, salve Maria, pessoal, fiz aqui, vídeo novo no canal, então curta, comenta e inscreva-se para ajudar o canal a crescer. Tem muita gente que assiste, mas não é inscrito, então faça isso para estar ajudando o canal. E também curta o vídeo agora, não custa nada, é só você rolar aí para baixo e curtir, que vocês vão ajudar bastante, porque também tem muita gente que assiste, mas não curte. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar muito o canal com isso. E pessoal, hoje o vídeo é um pouco diferente, porque é o seguinte... Eu prometi já no outro vídeo que eu estava traduzindo uma obra de um teólogo do século XVI chamado Thomas Stapleton, um teólogo inglês católico, onde ele faz uma obra sobre as escrituras e dentro dessa obra ele vai fazer um livro inteiro só sobre o cânon das escrituras, né, provando a autoridade da Igreja Católica em definir o cânon, ao mesmo tempo que ele refuta a argumentação protestante, como por exemplo de Calvino, Lutero e outros protestantes que existiam na época. E eu terminei de traduzir essa obra. E para quem tem interesse em ler essa obra, que é muito boa, eu recomendo a todos vocês, porque é uma das melhores obras que eu já li sobre o cânon bíblico, e olha que eu já li bastante, e com certeza vai ajudar muito vocês na argumentação contra os protestantes, e vai derrubar todas as falácias deles, que há muito tempo eles já vem repetindo, como o Iago Martins vai estar repetindo aqui nesse vídeo. E o que eu estarei mostrando para vocês, pessoal, é o seguinte. Eu vou colocar aqui a argumentação do Iago Martins, e vou trazer alguns trechos dessa tradução que eu fiz por IA, porque eu não falo latim, mas a tradução ficou muito boa. Eu fiz uma tradução por IA, né, inteligência artificial, dessa obra. E eu vou ler trechos dessa tradução para estar refutando a argumentação do Iago Martins. Que vocês vão ver que ele só está repetindo aquilo que há muito tempo o Calvino, por exemplo, já repete. Então, pessoal, é o seguinte. Vocês vão ver a argumentação, o nível, a qualidade argumentativa do Thomas Stapleton. E se você quiser, você pode ter acesso a essa obra. A única coisa que você precisa fazer é tornar-se membro do canal. Ou seja, para quem tornar-se membro do canal ou doar, mas daí vocês me avisam. Mas enfim, tornem-se membro aqui do canal, tanto seja do nível 1 ou nível 2, como vocês queiram. E quem se tornar membro do canal, eu vou estar enviando o PDF dessa tradução que eu fiz na íntegra aí para vocês. Então, repetindo mais uma vez, se você quer ter acesso a essa obra, torne-se membro aqui do canal para ajudar a gente aqui a crescer, que eu vou estar enviando essa obra para vocês. A única coisa que vocês precisam fazer é a seguinte: quando vocês se tornarem membro, pessoal, do canal, vocês venham aqui nos comentários e deixem o e-mail de vocês aqui para eu estar podendo enviar esse PDF por e-mail para vocês. Ou seja, vocês entram aqui, deixam o e-mail e eu vou pegar esse e-mail e vou mandar o PDF para vocês aí. Da mesma forma que quem doou e inscreveu-se desde o último vídeo que eu anunciei, eu peço que deixem o e-mail de vocês também aqui na caixa dos comentários para eu poder estar enviando essa obra para vocês, porque senão não tem como enviar. Mas, enfim, sem mais delongas, eu vou estar demonstrando aqui para vocês essa argumentação do Iago Martins, como ela já é antiga, e como o Thomas Stapleton já refutou e já deu a explicação há muito tempo. Então, bora lá. O processo que levou ao consenso final não foi impulsionado por uma autoridade central impondo uma lista oficial, mas sim pelo contínuo estudo, debate e uso prático desses textos pelas igrejas. Como observa Merrill Tenney, o cânon não é produto do critério arbitrário de qualquer pessoa, nem foi determinado por voto conciliar, resultou do emprego dos vários escritos que provam seu mérito e sua unidade por causa do seu dinamismo interno. David Dunbar, no seu artigo The Biblical Canon, acrescenta: sempre que cristãos em locais específicos se preocuparam em reconhecer a extensão do Novo Testamento e procuraram esse conhecimento num espírito de comunicação aberta com a igreja em sua dimensão mais ampla, o resultado foi uma unanimidade de opinião. A igreja, portanto, não conferiu autoridade às escrituras, ela apenas reconheceu a autoridade que esses textos já possuíam como palavra de Deus. Como destaca o J. Carson, Douglas Moo e o Leon Morris, embora não houvesse nenhum poder eclesiástico como o papado medieval para impor decisões, assim mesmo, a igreja em todo o mundo veio quase universalmente a aceitar os mesmos 27 livros. A questão não foi tanto a de a igreja ter feito a seleção do cânon, mas de o cânon ter feito a seleção de si próprio. Esse reconhecimento aconteceu de maneira natural e espiritual, coisa que a gente estabelece e explica em detalhes no nosso vídeo sobre a autoautenticação do cânon. Vale a pena você assistir lá. Os cristãos liam... Ou seja,
Olha o nível do terraplanismo histórico. Você vê que essa pessoa aqui, ela tá completamente fora da realidade. Essa tese aí da autoautenticação, quem inventou ela foi o Calvino. Calvino inventou e eles ficam repetindo isso até hoje. Tanto é que ele está citando um monte de autor e que nem especialista no tema. Você percebe que o Iago Martins ele não cita o John Knox, não cita o Lee Martin MacDonald, não cita o Ardolfo von Harnack, o Richard Bauer, até o Theodor Zahn, que é muito mais benéfico para o lado de vocês. Não cita o Hanson Copenhausen, que também é protestante, inclusive. Não cita o Bruce Metziger, que são os nomes de amplo reconhecimento e autoridade sobre a formação do cânon. Ele simplesmente pega pessoas que nem especialistas são, que são simplesmente um bando de teólogos. Essa é a realidade. Nem historiadores sérios são, de fato, são teólogos. Enfim, mas vocês vão ver como essa tese dele é completamente furada. Primeiro de tudo, eu vou estar mostrando aqui para vocês uns trechos que eu tirei aqui do livro do Thomas Stapleton, né, dos Princípios da Fé, Controvérsia Doutrinal 5, livro 9. Então aqui o Thomas Stapleton, aqui no capítulo 1, ele vai estar colocando alguma argumentação do Calvino, e vocês vão ver que essa argumentação do Iago Martins de autoautenticação, a igreja só reconheceu aquilo que já era, e não sei o que lá, é uma falácia que o Calvino inventou, ele só está repetindo há muito tempo. Vocês vão ver como o Thomas Stapleton vai explicar e vai de fato refutar esse argumento que eles colocam. Primeiramente, de novo, ele vai estar colocando a argumentação do Calvino e está refutando aqui, preste atenção. Assim diz: ele trata o assunto com a máxima precisão e, como de costume, com a máxima astúcia. Discutindo, pois, sobre essa questão de propósito, primeiro, ele inverte o estado da questão para tornar odiosa a sentença católica. Prevaleceu, diz ele, agora citando Calvino, entre a maioria, um erro muito pernicioso, de que a escritura só tem tanta importância quanto lhe é concedida pelos sufrágios da igreja, como se a verdade eterna e inabalável de Deus se usasse ao arbítrio dos homens. Assim, eles perguntam com grande escárnio do Espírito Santo: quem nos fará crer que isto veio de Deus? Quem nos garantirá que chegou sã e intacta até a nossa época? Quem nos persuadirá a aceitar esse livro com reverência e apagar outro do número, a menos que a igreja tenha prescrito uma regra certa para todos eles? A reverência devida à escritura e quais livros devem ser considerados em seu catálogo depende, portanto, dizem eles, da determinação da igreja. Isso diz Calvino, citando a argumentação dos católicos. E agora eu tomo Stapleton. Mas confessamos que as questões aqui propostas por ele, e todas elas repetidas, são nossas, mas não que destas questões se siga tudo o que ele disse no início e conclui no final em nosso nome, a saber, que depende da igreja a reverência devida à escritura. Agora o Thomas Stapleton vai explicar o que de fato é a posição católica, pois é bem diferente depender da igreja quais livros devem ser considerados no catálogo da escritura do que depender da igreja a reverência devida à escritura. Aquela considera a reverência da Sagrada Escritura como é em si mesma. Ou seja, a Escritura, por si mesma, ela é reverente por ser a palavra de Deus. Esta considera a mesma no que diz respeito a nós, sobre o que trataremos depois. Ou seja, ele está colocando que existem dois princípios. Existe o princípio que a Escritura, por si, é inspirada, por si, é reverente, né, porque foi dada por Deus, mas existe um outro ponto. Para nossa aceitação, como nós saberíamos quais escrituras são inspiradas e quais escrituras nós devemos reverência? São coisas distintas, que o Calvino e o Iago Martins não conseguem entender. Mas nós, nessa controvérsia, não perguntamos por que esta ou aquela escritura é santa ou divina, e de onde ela tem isso em si mesma, mas perguntamos de onde nos consta que é divina. Observa, portanto, diligentemente que, no início da discussão, Calvino astutamente inverte o estado da questão, como outros protestantes costumam fazer em outras controvérsias. Em seguida, depois de ter feito a sentença católica sobre a recepção do cânon da Escritura, com alguns argumentos extraídos da autoridade da Igreja, aos quais se responde individualmente em seu devido lugar, ele finalmente explica a sua própria sentença e opinião a este respeito. Diz, agora é o Calvino: porque quando a igreja recebe a escritura e a sela com seu sufrágio, não é por dúvida ou porque alguma controvérsia a torna autêntica, mas porque ela reconhece que é a verdade de seu Deus e, por dever de piedade, a venera sem hesitar. Isso ele diz, ou seja, a argumentação de Iago Martins.
Novamente, Calvino age astutamente, pois a igreja, que significa os mestres e pastores do povo fiel, no sentido que é sempre aceita nessa controvérsia, não só venera a escritura. Agora ele vai citar os outros papéis que a igreja tem em relação às escrituras. Mas também a transmite, confia, sela, recomenda por seu testemunho. Ou seja, em relação ao povo sujeito a ela. De novo, olha o que a igreja faz. Não só venera a escritura, mas também a transmite, confia, sela, recomenda por seu testemunho. Ou seja, em relação ao povo sujeito a ela. É isso que o Thomas Stempel está explicando. Olha, a escritura por si ela é autêntica, por si ela é inspirada. Mas não em relação a nós. Para nós, de fato, termos aquelas escrituras como autoritativa e canônica, nós precisamos do veredito e da recomendação e da autoridade da escritura para nós. Ou seja, a igreja é causa para acreditarmos na canonicidade e inspiração das escrituras. Não que por si mesma ela não seja inspirada. Não é isso. Mas ele vai falar mais coisas aqui. Mas quando ela, ou seja, a igreja, significa o povo fiel, os próprios pastores, ou seja, o corpo, meramente o corpo de Cristo, como membros e pessoas privadas da igreja, ela apenas venera a escritura, não dá ou a transmite. Além disso, quando a igreja sela a escritura com seu sufrágio, ela a torna autêntica não por simples dúvida, mas por dúvida em relação a nós. E não simplesmente autêntica, mas em relação a nós. De novo, existe a diferença dela ser autêntica, mas existe uma separação que é diferente dela ser autêntica para a igreja, para os fiéis. São coisas distintas. E agora eu vou colocar mais trechos aqui. Aqui no capítulo 2, ele também vai dizer algumas outras coisas que eu achei legal trazer aqui para vocês. Olha só. Antes que a esses argumentos se respondam, ou seja, os protestantes que eles colocaram antes, que ele vai estar mais embaixo, brevemente abriremos o sentido e as razões de nossa afirmação. Primeiro, quando se diz que as escrituras são consignadas ao juízo da igreja, entende-se quanto à nossa aceitação, ou seja, dos fiéis, não quanto a si mesma, pois a escritura quanto a si mesma tem de Deus o seu autor, para que seja sagrada e seja aceita pela igreja, ou não, será sagrada, ou seja, independente se a igreja aceita ou não, continua sendo sagrada, né? Não porque a igreja possa alguma vez repudiar a escritura que é a palavra de Deus, mas porque pode alguma vez não aceitá-la. Ou seja, ele está falando dos livros que em determinados momentos não eram considerados canônicos e inspirados pela igreja, mas a partir do momento foram aceitos e considerados, não é? Ou seja, em algum momento a igreja não aceitou aquilo como inspirado e como canônico. Enfim, que continua. Assim, de fato, a igreja posterior aceitou muitos outros dogmas da fé e os incluiu nos artigos da fé, os quais não haviam sido pública e explicitamente aceitos como tais pelos antepassados, como por exemplo a própria Trindade. O Espírito Santo, ensinando gradualmente e por graus toda a verdade, como convinha a sua sabedoria, ele via que era útil à salvação dos homens, ou seja, o Espírito Santo foi ensinando de modo gradual, né? Todas essas coisas, porém, eram, não obstante, em si mesmas, verdades certíssimas. Assim, por exemplo, Deus sempre foi Adonai. Embora este nome para Abraão, Isaac e Jacó, Deus não havia indicado. Assim, o mistério de Cristo, mediador, era desde a eternidade, embora não reconhecido em outras gerações, foi revelado aos santos apóstolos. Assim também, no próprio estado do Novo Testamento, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. As almas são criadas de novo em cada indivíduo. As almas dos santos gozam da visão de Deus imediatamente após a morte. O batismo dos hereges não pode ser repetido, e muitas outras coisas semelhantes. Estes eram, de fato, artigos sempre veríssimos, mas foram transmitidos e recomendados pela Igreja em tempos variados e certos, de modo que os cristãos só deveriam aceitá-los e crer neles explicitamente nesses tempos, ou seja, posteriormente, né? Pois isso é edificar sobre o fundamento e suprir o que falta à fé. Sobre isso, leia Agostinho, Tratado 98, sobre João, né, São João. Esse Tomás, segunda parte, na segunda questão, artigo 7. Portanto, o juízo que a igreja exerce aqui não se refere à escritura, senão materialmente, porque, evidentemente, devemos obedecer ao juízo da igreja, e por causa, presta atenção, e por causa de seu juízo, aceitar a escritura como sagrada.
seria de fato inconveniente se a própria verdade das coisas, seja da Escritura, seja de outras coisas em que se crê, dependesse de tal modo do juízo da igreja que não fosse verdadeira, a não ser que a igreja provasse. Ora, a igreja não faz com que sejam verdadeiras, mas com que sejam tidas por verdadeira. A igreja e o povo durante a história só pôde aceitar aquela escritura como canônica de modo verdadeiro e certo porque a autoridade da igreja recomendou e disse. A autoridade da igreja é causa para nós aceitarmos. É isso que Thomas Templeton está refutando e está explicando a diferença por Calvino e também por Iago Martins. Mas vamos ler mais o texto que também vai refutar o que Iago Martins diz aí. Capítulo 10. Outros testemunhos dos padres na presente controvérsia. Começando aqui. Jutemos agora, Agostinho, outros padres para demonstrar a presente afirmação, que é que a igreja é causa para nós acreditarmos numa escritura, né? Contra os arianos que negavam a epístola aos hebreus, Teodoreto responde, Teodoreto de Ciro aqui. Eles deveriam, ao menos, respeitar o longo tempo em que essa epístola foi lida sem interrupção nas igrejas, filhas da verdade. Agora diz Thomas Templeton, né? Essas são as palavras, no prólogo de seu comentário sobre a referida epístola. Tertuliano, diante dos hereges que tergiversavam para rejeitar as escrituras, ensina como se deve proceder. Olha o que diz Tertuliano. O que os apóstolos pregaram e transmitiram não pode ser provado senão pelas mesmas igrejas que os apóstolos fundaram. Igrejas que receberam sua doutrina tanto pela pregação viva quanto pelas epístolas posteriores. Assim, ele escreve em De Prescriptione Hereticum, mostrando em termos gerais que as epístolas apostólicas devem ser reconhecidas pelo testemunho e aprovação das igrejas apostólicas. Ou seja, essa tese de auto-autenticação, de que sempre foi, desde o princípio, reconhecida como escritura, é uma mentirada que a Martins fica repetindo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal só refutando isso daí. Mas, enfim, continuando. Mas em Contra Marcião, livro 4, onde Marcião rejeita o Apocalipse, Tertuliano defende este livro com base na autoridade da igreja. Temos também as igrejas fundadas por João. Embora Marcião rejeite seu Apocalipse, a sucessão dos bispos, remontando a origem, confirmará João como seu autor. E, pouco depois, ao definir especificamente o Evangelho de Lucas, ele novamente recorre à autoridade da igreja, de novo Tertuliano. Afirmo que, entre essas igrejas, não apenas apostólicas, mas todas as que compartilham com elas a mesma fé e os mesmos sacramentos, o Evangelho de Lucas, desde o início, manteve-se como nós o defendemos. E acrescenta, a mesma autoridade das igrejas apostólicas garante também os outros evangelhos que, por isso, recebemos por meio delas e de acordo com elas. Olha só, recebemos por meio delas e de acordo por elas. E ainda, de novo, agora esse de novo. É com esses argumentos concisos que respondemos aos hereges sobre os evangelhos. O testemunho da antiguidade, que preserva a ordem do tempo contra as falsificações, e a autoridade das igrejas, que protege a tradição apostólica. Essas são as palavras de Tertuliano. Irineu usa o mesmo método para confirmar a autenticidade das escrituras. No livro 1 de Contra as Heresias, após enumerar as diversas instituições heréticas, que conforme seus dogmas mutilavam, corrompiam parte das escrituras, como se vê nos capítulos 20 a 30, e após refutar seus erros do livro 2, 3 e 4, ora confrontando suas doutrinas, ora defendendo as escrituras que rejeitavam com base naquelas que aceitavam, ele finalmente, como já ensinaram em termos gerais do livro 3, capítulo 3 e 4, opõe-lhes a autoridade da igreja como prova irrefutável e direta, dizendo: o verdadeiro conhecimento da doutrina apostólica e o antigo estado da igreja em todo o mundo, preservado até nós através da sucessão dos bispos, consiste em uma interpretação plena e autêntica das escrituras, livre de invenções apócrifas, uma leitura piedosa e íntegra, sem falsificações ou corrupção do texto sagrado. Essas são as palavras de Irineu, mostrando que a igreja guardou as escrituras tanto em sua interpretação completa, sem misturações apócrifos, quanto em sua leitura pura, sem adulterações. E esta é a verdadeira demonstração de sua autenticidade. Por essa mesma razão, os padres do Concílio de Toledo, contra os hereges priscilianistas, decretaram: se alguém disser ou crer que as outras escrituras, além das quais a que a Igreja Católica recebe, devem ser consideradas como autoridade venerada, seja anátema.
Esse decreto aparece na afirmação de fé após os cânones, tomou os concílios. Outro exemplo marcante é o do sábio bispo Serapião de Antioquia, que declara em Eusébio. Eusébio está citando ele, né? Nós rejeitamos certos livros falsamente atribuídos aos apóstolos, certos de que nunca os receberam na tradição apostólica. Aqui ele se apoia na tradição apostólica como regra infalível para discernir escrituras falsas das verdadeiras. Desses testemunhos fica claro que os que ousaram escrever novos relatos sobre Cristo os apóstolos jamais foram considerados dignos da fé pela igreja de seu tempo, muito menos tiveram seus escritos recebidos como autoridade canônica. A igreja sempre foi o critério vivo para distinguir os livros sagrados das falsificações heréticas. E não apenas porque esses escritos não eram dignos de crédito em suas narrativas, mas também porque inseriram em seus escritos certos erros que a regra de fé católica e apostólica, assim como a sã doutrina, condenam. Ou seja, ela falou o seguinte, olha, tem determinados livros que foram atribuídos aos apóstolos, só que a igreja comparou com a doutrina que ela mesma ensinava e resolveu repudiar e falou o seguinte, olha, se isso daqui que está escrito está contrariando aquilo que é a regra de fé, autoridade e tradição da igreja, logo nós não podemos aceitar e não é autêntica. Ou seja, a regra de fé julgou se aquilo era canônico ou não, né? Próximo. Um exemplo notável disso encontra-se em Serapião, o doutíssimo bispo de Antioquia. Inicialmente, ele havia permitido que se lesse em sua diocese o chamado Evangelho de Pedro. Porém, após examinar o livro mais detidamente e perceber que algumas de suas passagens divergiam da reta doutrina, ou seja, a regra de fé da igreja, rejeitou formalmente, como se vê em Eusébio. Isso demonstra que os livros que tratam das coisas divinas foram julgados e avaliados pela regra de fé como por um critério infalível. Do mesmo modo, Tertuliano mostra que os próprios escritos verdadeiramente divinos foram confirmados por essa mesma regra e assim receberam sua legitimidade. Ao defender o Evangelho de Lucas contra a adulteração de Marcião, ele argumenta: se os escritos apostólicos permanecem íntegros e o Evangelho de Lucas, conforme o temos, estão de acordo com a regra apostólica que nas igrejas é conservada junto com eles, então é evidente que o texto de Lucas circulou intacto até o sacrilégio de Marcião. Ou seja, ele está falando que o livro de Lucas foi julgado segundo a regra de fé da igreja, por isso foi aceito e é considerado como autêntico e não falsificado. Olha que coisa forte isso daqui que diz, né, o Tertuliano. Por fim, se a pregação do apóstolo Paulo entre os gentios só foi considerada ortodoxa de vida porque concordava com a doutrina dos demais apóstolos e com a regra de fé, como demonstramos na terceira controvérsia com base em Santo Agostinho, Tertuliano e o próprio Paulo, então, da mesma forma, os escritos paulinos só foram aceitos como divinos porque harmonizavam plenamente com a regra de fé, recebidos pelos fiéis e transmitidos pelos apóstolos que o precederam. Não há distinção entre os escritos apóstolos e a pregação apostólica. Ambos são igualmente divinos. O que dissemos sobre as cartas de Paulo aplica-se a todas as demais escrituras, porque a própria regra de fé, transmitida e acolhida pela igreja, é o critério mais seguro pelo qual os pastores e mestres da igreja discernem os escritos autênticos dos falsos. Ou seja, aqui ele está demonstrando como a autoridade da igreja, mesmo independente se não foi para um concílio, né, é de fato regra para julgar se um livro entra no cânon ou não entra no cânon. E, ao mesmo tempo, determinados livros canônicos antes não eram reconhecidos como canônicos, como os antilegomenas, porque a autoridade da igreja não queria incluir eles dentro do cânon. Ou seja, foi a partir do momento que a igreja, com a sua autoridade, quis incluí-los no cânon, isso se deu tanto através do julgamento dos bispos da sucessão apostólica, quanto através dos concílios. E é assim, por exemplo, que o Thomas Stapleton ele argumenta aqui no capítulo 6, ó. No Novo Testamento, além dos apócrifos do primeiro gênero, já enumerado antes, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, as Epístolas de 2 e 3 João, a Epístola de Judas, Apocalipse de João, com os outros fragmentos sobre o suor de Cristo e sobre a mulher surpreendida em adultério. Estes, portanto, antigamente eram tidos pelos cristãos mais antigos como eclesiásticos e sagrados por muito tempo, mas duvidosos e apócrifos. Finalmente foram contados em grande parte pela Igreja de Deus com os certamente canônicos, e pela sua autoridade foram tidos como canônicos. O argumento mais certo disso é que, assim como antes da definição da Igreja, todas aquelas coisas eram consideradas duvidosas e apócrifas, assim, tendo a Igreja definido, algumas delas foram consideradas certamente canônicas.
E uma coisa interessante, por exemplo, Santo Agostinho define o critério de canonicidade para algumas cartas, ó, e algumas obras. Também Santo Agostinho, ao tratar expressamente deste assunto, demonstra e mostra que toda essa verdade de distinção depende do variado juízo da Igreja. Ele diz: deve-se manter esse critério de fé em relação às escrituras canônicas, preferir aquelas que são aceitas por todas as igrejas àquelas que algumas não aceitam, e, entre as que não são aceitas por todas, preferir as que são recebidas pela maioria e por igrejas de maior autoridade, em detrimento daquelas mantidas por poucas igrejas de menor autoridade. Isso aqui ele afirma sobre a doutrina cristã. Então, pessoal, de fato, muitas escrituras com o tempo, elas foram ganhando autoridade, e quando, por exemplo, chegou na época do concílio, o concílio só definiu aquilo que já estava vindo, mas não era sempre assim. A partir de algum período específico, algumas igrejas começaram a considerar aquelas escrituras como canônicas e divinas, e com o tempo aquilo ali foi evoluindo. Mas precisou-se, por exemplo, do concílio, como por exemplo no Ocidente, de Roma, Cartago e Hipona, para definir certamente, para a autoridade da igreja definir certamente, falar, não, ó, isso aqui de fato é canônico e as pessoas devem considerar canônicas. Mas você tem que entender que esses processos nem sempre foram. Indiferente do que o Iago Martins está tentando dizer, teve momentos que não foram consideradas canônicas e inspiradas, mas a partir do momento que a autoridade da igreja começou a utilizar essas cartas, é que elas começaram a ganhar autoridade. Ou seja, independente se foi através do concílio ou foi através ali de uma gradual autoridade que aquelas escrituras foram ganhando, de fato, foi a autoridade da igreja que conferiu legitimidade àquela escritura para nós. Ou seja, foi a autoridade da igreja que deu legitimidade para aquelas escrituras e fez com que ela fosse aceita de modo certo e vinculante sobre os fiéis católicos. Independente se for através do concílio ou não. Você percebe que essa tese dele de autodedicação de que, não, veja bem, as escrituras por si demonstram que são canônicas, é mentira, não tem base. Tanto é que teve uma ampla discussão sobre o tema. Não foi assim como ele está falando, mas nem de longe. E, pessoal, isso daqui, eu peguei só alguns pequenos trechos dessa obra do Thomas Stapleton. Deu 42 páginas. Repetindo, se vocês querem ter acesso a essa obra aqui, tornem-se membros do canal ou doem aqui para nós através do nosso Pix, arenapix3@gmail.com, que nós vamos estar mandando essa obra para vocês aí em PDF, né? Enfim, 42 páginas, que é uma das melhores coisas que vocês vão ver sobre essa questão aí do cânon, que ele refuta toda essa pseudo-argumentação deles de ponto a ponto. Então, galera, o vídeo hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, tornem-se membros aqui do canal para estar recebendo essa obra aí. E repetido, se vocês se tornarem membros do canal, venham aqui nesse vídeo e deixem o Pix, ou, aliás, o Pix não, o e-mail de vocês para eu estar podendo enviar essa obra aí para vocês. Tanto se vocês doarem ou se tornarem membros. Enfim, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais.